Fala galera, vamos resolver essa questão do TEC de 2022. Uma questão sobre síndrome coronariana aguda. Sobre síndromes coronarianas agudas sem supra em relação a uma das recomendações das diretrizes de 2021 da SBCE. Vamos ver alternativa por alternativa. A. Deve-se indicar rotineiramente, olha essa palavra aqui, ó, rotineiramente, significa para a maioria dos doentes, inibidores P2Y12 como pré-tratamento em pacientes indicados para estratégia invasiva precoce. O que é pré-tratamento? Significa que aquele doente que chegou para você na sala de emergência, uma síndrome sem supra, você identifica que é um paciente de maior risco, você já começa a pré-tratar esse paciente antes da hemodinâmica, aquele paciente que você faz AS clopidogrel. Essa última diretriz mostrou para a gente que essa estratégia não é uma estratégia das mais adequadas, por uma quantidade de motivos. Primeiro, porque você pode acabar expondo o seu paciente a um risco de sangramento maior. Quando você faz a medicação na hemodinâmica, você tende a fazer uma seleção melhor da medicação. A gente tem hoje novas drogas que têm um início de ação muito rápido, como prasugrel e ticagrelor. O clopidogrel ele demora mais para fazer um efeito. O pico de efeito do clopidogrel é em 6 horas. Então, realmente, quando a gente faz na sala de hemodinâmica uma droga nova, a gente tem um efeito mais rápido, né? Então, e tem as situações onde o paciente ele pode ter anatomia cirúrgica. Se o paciente tem anatomia cirúrgica, se você faz o pré-tratamento, você tem que suspender, tem que esperar no mínimo 5 dias, dependendo da medicação que você utilizou, então não parece uma boa estratégia. Então, existe uma recomendação, se o paciente ele vai para o CAT precocemente, em até 24 horas, você segura o inibidor P2Y12, vai fazendo a hemodinâmica após o conhecimento da anatomia. Então, alternativa A, errada. Prasugrel é a estratégia de tratamento de pré-tratamento recomendada. Pré-tratamento com prasugrel nunca, tá? Na síndrome sem supra, tá? Tô falando de síndrome sem supra. Prasugrel, o estudo Triton, só colocou pacientes após o conhecimento da anatomia. Foi ele que começou essa brincadeira, esse papo aí de fazer medicação só na hora da hemodinâmica. Quem começou foi o prasugrel. E foi por que isso aconteceu? Pensa um pouquinho assim comigo, estratégias de estudo. Ele pensou, é uma droga que é mais potente, o prasugrel ele é mais potente. Então, vou dar o tiro certeiro. Eu não vou fazer naquele paciente que não precisa. Se eu faço um tiro certeiro, a chance de dar problema é menor, porque quando você faz a medicação para todo mundo, você está fazendo medicação para paciente que às vezes se apresenta como miocardite, Takotsubo, né? Outros diagnósticos que não demandam o implante do stent. A gente sabe que o grande benefício do inibidor P2Y12 é no paciente que ganha stent. A redução de mortalidade, aumento de sobrevida, tudo isso acontece no grupo que ganha stent. Então, esse é o grupo que vai ter maior benefício com a dupla antiagregação. Então, a ideia dele foi assim, vamos fazer lá na hemodinâmica, viu a anatomia, precisou do stent de dar a medicação, que seria o tiro certeiro. Então, foi o prasugrel que levantou essa bola, e realmente é uma bola interessante, tá bom? Mas como pré-tratamento, nunca. B tá errada. C. Na disponibilidade de troponina ultrassensível, nenhum outro marcador deve ser solicitado rotineiramente para o diagnóstico de infarto agudo no miocárdio. Está corretíssimo. Inclusive, essa frase é minha. Foi eu que coloquei essa frase na diretriz. Essa parte da diretriz fui eu que escrevi. E essa frase é completamente minha. Está lá. É o primeiro item das recomendações de troponina ultrassensível que não tinha na diretriz anterior. Se você tem troponina ultrassensível, acabou. Esquece mioglobina, esquece CKMB, esquece tudo. Basta a troponina ultrassensível para trabalhar diante das síndromes coronarianas agudas. Beleza? Então, tá corretíssimo. D. Dosagem de mioglobina para a detecção de necrose miocárdica. Acabei de falar que eu não preciso da mioglobina. Não precisa. Mioglobina pode jogar no lixo para as síndromes coronarianas agudas, tá? Então, não vou dosar mioglobina. E letra E, o SCORHART não é útil para a estratificação de risco e não auxilia na decisão de alta hospitalar precoce. Também está errado, né? O SCORHART foi incorporado a essa diretriz justamente pela sua facilidade no auxílio à decisão de alta precoce. Então, é realmente um score útil e por isso a resposta a essa questão é alternativa C. Beleza, pessoal? Grande abraço, até a próxima.